Bom dia, família garimpeira da província mineral de Serra Pelada. São 9 horas e 21 minutos aqui no Distrito Federal. Eu resolvi fazer aqui esse áudio e já de início eu quero dirigi-lo aos garimpeiros de Serra Pelada que têm cérebro, tá? Que têm espírito de irmandade, que tem escola e que é ser humano e que não é ingrato, porque o ingrato ele é o pior vivente que possa rastejar na face da terra, porque o ingrato ele não anda, ele rasteja. Ele já tem essa infelicidade. A infelicidade já é endobiótica, já faz parte da vida do miserável, do ingrato. Tá? Por que eu estou falando, por que eu estou dizendo isso? E me dirigindo aos garimpeiros que são gente, né? Que pensa, que raciocina e que quer o bem do seu semelhante, que diz obrigado, que diz Deus te abençoe e que reconhece quando você faz um trabalho, quando você faz um favor a ele, quando você faz o bem. Eu venho vendo nesses últimos dias um verdadeiro linchamento de alguns imbecis, garimpeiros imbecis, e aí eu tenho certeza que os garimpeiros de Tempra, educados e que são gente, como eu falei, não vão ficar com raiva do que eu estou falando, porque eu estou falando para esses garimpeiros que têm escola e que são seres humanos. Tá? Esses não vão ficar feridos quando eu falo dessa forma. E chamo os garimpeiros que não têm cérebro e que vivem aí nas redes sociais, ao invés de buscarem resolver ou verem resolvida esse problema tão complexo que se deu com Serra Pelada, essa questão tão corrosiva, né, tão áspera. E eles não olham para isso. Eles aplacaram para si a ira, o ódio, a raiva, a contenda, a ameaça. São verdadeiros vermes. Quem gostar da minha palavra, que goste. Eu que pago as minhas contas e estou falando. Não estou falando para os garimpeiros, como eu disse, de Tempera, os garimpeiros honrados. Tá? Estou falando para esses estúpidos que ficam aí nas redes sociais denegrindo a imagem dos seus semelhantes, dos seus colegas, dos seus co-irmãos de garimpo, porra. Então, eu me refiro a esse linchamento gratuito que vem sofrendo aí o Luiz da Mata. Eu tenho visto umas barbaridades, verdadeiros absurdos. Não tenho nem onde buscar aqui no meu minguado vernáculo, no meu minguado vocabulário, palavras para declinar aqui e definir esses lixo humano, essas pessoas que estão aí a praticar e a fazerem isso. Estão atacando desculpa, a Taliba, não. A Taliba também é atacada. Daí, sem querer, eu mencionei aqui o nome do Taliba. Mas eu me refiro ao Luiz da Mata. O que eu vi nesses últimos 3 dias, de algumas pessoas, pseudos garimpeiros, que não são garimpeiros. Porque o garimpeiro, ele quer dinheiro, o garimpeiro, ele quer ouro, o garimpeiro, ele quer harmonia, ele quer a paz. Até porque está todo mundo aí no fim da vida. Infelizmente, somos acometidos pela tirania, a tirania da velhice. Mas nem isso, nem a velhice, que vergou já grande parte, 90%, vergou, fez curvar-se os garimpeiros de Serra Pelada, grande parte, nem isso, nem a tirania da velhice, nem com isso eles aprenderam, nem com isso eles aprendem. Então, eu vi algumas pessoas aí, alguns garimpeiros sem cérebro, atacando de uma forma violenta, vil, da forma mais vil, o Luiz da Mata. Alguns ameaçando ele de morte, alguns dizendo que tinha que enfiar, meter uma faca nele, outro imbecil saiu dizendo, não precisa fazer isso, apenas você tem que pegar uma faca e cortar, capar ele. Basta capar e soltar ele, deixa ele correr. Outro lá disse, não, tem que pegar uns porretes, precisa matar não.
mas dar uns porretes com pregos na ponta, um pedaço de pau com pregos e bater nele, e nominando aí o Luiz da Mata de bandido, de ladrão, disso e daquilo. Um outro imbecil disse, ele é ladrão, eu digo e provo. Vejam só, que barbaridade. Eu digo e provo, porque um dia eu dei para ele R$10, certo? E ele pegou esse dinheiro, eu vi um outro amigo meu, deu R$20 para ele viajar, e ele ficou com o dinheiro desse povo, comeu esse dinheiro, não resolveu nada, e etc, e etc. Muitos se referiram a essa questão de dar R$5, de dar R$10, R$3, R$2, fazendo a tal vaquinha, para que, isso no passado, né? Para que o Luiz da Mata viesse a Brasília. Ora, pô, aí será, ele só comeu, só roubou. Roubou o quê? O que teve para roubar de Serra Pelada? Então ele tinha que vir a Brasília. Porra, Brasília, eu moro aqui. Eu moro há 40 anos em Brasília. Então, Brasília é um lugar dos hotéis mais caros que existe. Luiz da Mata não vem para Brasília para ficar ao relento, dormindo numa praça pública, etc. Ele vem para ficar no hotel, ele vem de carro, ele vem de ônibus ou vem de avião, tudo é gasto. Tem que se alimentar, tem que no dia seguinte ter um local para tomar um banho, vestir uma vestimenta para ir ao encontro das autoridades, dos órgãos de governo. E ele fez isso, e eu sou testemunho ocular no passado do que fez o Luiz da Mata aqui em Brasília, trabalhando em prol dos garimpeiros de Serra Pelada. Quantas vezes eu trabalhei 4 anos no gabinete 16 do Senado Federal com 2 senadores do estado de Goiás. E quantas vezes eu passei nas comissões, nos plenários das comissões da Câmara, e eu via já de longe o grito e a fala do Luiz da Mata, sempre defendendo os garimpeiros do Brasil e em particular os garimpeiros de Serra Pelada, e batendo firme. Então ele tem um nome aqui em Brasília. Quando você fala Luiz da Mata, os veteranos da política, que mudou bastante, sabe quem é o Luiz da Mata, que ele representa a Serra Pelada. Certo? Então ele tem uma história. Eu não posso me negar a isso, de forma alguma. Então esses que atacam ele e que ficam dizendo que ele nada fez, que ele nada faz, ele fez sim. Ele botou um tijolo nessa construção, ainda que tenha sido um só tijolo. Um tijolo apenas. É como a frase da Madre Teresa de Calcutá, aquela indiana que viajava o mundo fazendo caridade. E disseram, certa feita para ela, que ela era muito grande e que o mundo precisava dela e que o mundo não cabia a ela, também a sua generosidade e a sua alma. Ela disse, disse a Madre Teresa de Calcutá, eu sou apenas uma gota d'água no oceano. Mas o oceano sem essa gota d'água seria menor. O Luiz, Serra Pelada sem o Ataliba, Serra Pelada sem o Luiz da Mata, que eu estou me referindo a ele, seria menor. E ele tem história aqui em Brasília, certo? Assim como teve a Jane Maria Rezende, uma mulher garimpeira, não do Pará. Essa sim era garimpeira. E que também, junto ao Luiz da Mata, brigou muito e bateu muito. E bateu de frente com as autoridades de Brasília defendendo Serra Pelada. Depois eu me tornei vice-presidente da instituição dela, que ela criou, a União Nacional dos Garimpeiros. E eu junto com a Jane Rezende, que ninguém Serra Pelada, só o Ataliba possivelmente o Ataliba e o Luiz da Mata conhece essa heroína, essa grande mulher que foi a Jane Rezende. E que muito defendeu os garimpeiros de Serra Pelada. Infelizmente foi acometida de um câncer e faleceu. Mas ninguém conhece, e ela somou muito também para Serra Pelada. Então, o Luiz da Mata tem sim um peso na questão de Serra Pelada, e eu fico muito triste por tudo que ele fez com Serra Pelada, por tudo que ele fez por Serra Pelada, e temos aqui hoje esses garimpeiros que não têm conhecimento de Serra Pelada, esses garimpeiros que não têm conhecimento da pessoa do Luiz da Mata, do que ele foi, do que ele representou, do que ele representa, certo? Que foi importante para a história de Serra Pelada, muito importante para... Deixa eu só atender, por gentileza, no meio da minha gravação, uma pessoa que está a chamar aqui, só um momento. Oi, filha.
Ela deu uma saída de novo. Tá, ok, pode ver. Desculpa, gente, mas chegou uma pessoa que eu tive que atender em meio da gravação, não parei porque não posso parar, mas esses que estão atacando aí de forma violenta, o Luiz da Mata, e ameaçando de morte, chamando ele de bandido, de ladrão. O Luiz da Mata tem uma história em Serra Pelada, sim. Tem uma história, eu sou testemunha ocular. Muitas vezes, muitas e muitas e muitas. E isso demorou. Ele defendeu Serra Pelada aqui nas comissões da Câmara, nos plenários oficiais, nos plenários das comissões e no plenário oficial da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também. Então ele tem um nome, ele tem uma história. Agora, eu vejo pessoas acusando ele de roubo, de que ele é bandido, porque pegou dinheiro dos outros e disse que não resolveu a questão de Serra Pelada. Vocês fizeram vaquinha e deram dinheiro para comer, para uma passagem, etc. Não foi para resolver o problema no contexto geral de Serra Pelada. Mas ele fez, ele lutou e somou. E ele tem uma história assim aqui que eu sou testemunha ocular. Como eu disse e repito, teve também a Jane Rezende, que eu com a Jane peitamos o Lula, eu com a Jane peitamos e tivemos com a Dilma Rousseff e até questionamos e pleiteamos uma aposentadoria especial para os garimpeiros de Serra Pelada. E num dado momento, ela, Dilma, presidenta da República, levantou o rosto, assim, olhou para nós e disse: vocês sabem que a Vale quer aquilo ali. Olha aí, 14 anos desse fatídico e desse fúnebre governo do PT. Os 14 anos a Vale com o pé em cima. Ok? Então, Luiz da Mata, ele tem sim o seu lugar como dizer, na parede das memórias de Serra Pelada. Assim como tem o Ataliba e muitos outros. Mas não vou nominar aqui porque aí vai ficar muito grande esse áudio. Mas é uma barbaridade, é uma ignomínia o que estão fazendo alguns garimpeiros com o Luiz da Mata, soltando aí o verbo, chamando de bandido, de ladrão, que tem que ser morto, que tem que ser pego. Outro disse que tem que jogar gasolina e riscar um fósforo lá no áudio, eu nem sei, eu já saí logo, e que tinha que queimar ele vivo, e que é um bandido, e que é um ladrão. Fica aqui dois senhores de Brasília que atacam veementemente e constantemente dessa forma, atacando a pessoa do Luiz da Mata, que é um pai de família, que é um garimpeiro também, porra. Então eu acho que esses donos de grupo, esses gerenciadores de grupo, tem que botar freio nisso. O que vocês querem? Acusam o Luiz da Mata e você também não tem gestão, você não tem administração, você não tem visão e cabeça para enxergar que isso não pode ocorrer no grupo que vocês criaram, que vocês comandam, que vocês gerenciam. Vocês têm que falar, na hora que vocês viram um áudio desse aí atacando, seja lá quem for, seja atacando a Taliba, seja atacando o Sebastião Mota, seja atacando o Luiz da Mata, seja quem for, vocês têm que inibir, tem que fazer um em seguida, o dono do grupo, ou o administrador, dizendo, olha, não pode, ou então exclua, caramba. E se acharem que eu estou aqui sendo inconveniente, podem me riscar, me tirar do grupo que quiserem, Isso é uma barbaridade o que está ocorrendo em meio aos garimpeiros. Por isso que nunca resolveu-se nada. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo na Bíblia disse: as más conversações corrompem os bons costumes. E aconselhou lá nas suas epístolas aos seus auxiliares, nas suas cartas, que até em alguns pontos que amaldiçoasse esse tipo de gente ao saírem das suas casas. Bata as suas alparcas e amaldiçoe. Isso é uma barbaridade. Eu vi até recentemente aí também 3 ataques ao Milton Gates. Gente chamando o Milton Gates de bandido, de ladrão, de corrupto, que ele vai tomar Serra Pelada dos garimpeiros que está tomando. O Milton Gates não vai tomar e nem tem condição dele tomar Serra Pelada de ninguém. Que ele é rico, milionário, porque roubou os garimpeiros. Ele pegou ouro, muito ouro em Serra Pelada e soube segurar. Usou o cérebro, usou a cabeça. Temos no nosso meio, na nossa etnia de garimpeiros de Serra Pelada, muitos exemplos. Olha o índio.
O que pegou de ouro? Em menos de 3 anos ele voltou à pobreza, morreu na miséria. Nós temos aí esse outro aí, que eu esqueci, Chico Osório, que em valores de hoje somam-se 220 a 225 milhões de reais que esse cidadão pegou. Deus escolheu ele em meio a 100 mil homens para tornar ele um milionário. Em pouco tempo, em poucos, vamos dizer, dias, ele jogou fora toda a sua fortuna na velocidade em que Deus o contemplou. Voltou novamente à vida simples, de necessidade, não soube usar a bênção de Deus, enquanto outros aí souberam fazer isso. O Milton Gatta é um afortunado, usou a cabeça, hoje é um mega empresário, certo? E está aí na zona de conforto. Se Serra Pelada acontecer, ele é contemplado, porque é garimpeiro nato. Se não acontecer, ele continua na zona de conforto. Mas não vejo ele, Milton Gatta, atacar ninguém com impropérios, atacam ele educadamente se defende, assim como é o Ribamar Severo, gosto muito de ouvir, o Antônio Pereira, acho que de Lajeado Novo, sabe? E, enfim, pessoas educadas que estão em nosso meio e que até rebatem esse tipo de coisa. Então, essa verborragia que esses garimpeiros estão aí soltando, bafejando, vomitando contra o Luiz da Mata, tem que ser cerceado. Eu falo aqui aos donos de grupo, onde esses cidadãos, essas pessoas estão fazendo e praticando esse tipo de coisa, mais uma vez estão a me chamar, não levem a mal, por favor. Opa, amigo, só um momentinho. Estou fazendo. Isso. Você recorda o número do RG do senhor? 512-993 DF. Qual o nome do senhor? Ari. Eu vou ver uma gravação aqui, estou recebendo aqui uma... Sobrenome? Duarte. Recebendo aqui uma encomenda dos Correios. Não vou parar o meu áudio. Então... Está saído aí, né? Obrigado. Ok, amigo? Só isso? Só isso. Obrigado, amigo. Gente, eu pedi desculpa aos irmãos garimpeiros, mas o Correio chegou entregando a encomenda que meu filho pediu aqui de São Paulo, ok? Então, concluindo, gente, é uma coisa muito triste e lamentável o que vem ocorrendo aí. E não bastasse essa espera de 40 anos, não é? Essa via sacra, essa via cruz desse sofrimento em meio aos garimpeiros, todo mundo já vergado, na última estação da vida, já todo mundo aí com idade avançada, mas ninguém se une, não há uma irmandade, meus garimpeiros, e não há necessidade, isso só piora as coisas, uns ataques gratuitos desse aí. Tem um áudio aí, ou 2 ou 3 que fizeram aí ontem, com o Luiz da Mata, e que diz que eu vou estar tal dia em Serra Pelada, se você tiver, eu quero que você esteja aí. A minha pistola já vai cheia, ou a minha faca vai preparada, tu disse, basta um cacete com prego na ponta para bater nesse ladrão vagabundo e tal. Esses mesmos garimpeiros não estiveram em Brasília na época, ou na época, isso demorou meses, essa rotina do Luiz da Mata aqui dentro dos órgãos federais, principalmente na Câmara e no Senado, gritando e defendendo os garimpeiros de Serra Pelada. E eu andava muito dentro das duas casas, encontrava ele em gabinetes, muitas vezes em horário de almoço, ele em gabinete esperando deputado sem almoçar e lutando e reivindicando os direitos dos garimpeiros de Serra Pelada. Agora, se algum idiota desse deu R$5, R$3, ajudando numa vaquinha para que ele viesse a Brasília e daí manter os custos em defesa e em prol da nossa causa, isso é uma barbaridade. Hoje o cidadão desse está acusando e chamando e vomitando todo esse tipo de afronta, de assinte à pessoa do Luiz da Mata. Ele é um pai de família, ele é um cidadão, se errou em algum momento, em algum ponto, todo mundo erra. Agora, por isso vai ficar esses garimpeiros fazendo uso das redes sociais e dedicando, chacoalhando e fazendo o que estão fazendo com o Luiz da Mata.
Eu não falo nem com os inimigos, eu não tenho inimigo, mas tem umas pessoas aí que não interessa nem dar bom dia no meio dos garimpeiros de Serra Pelada, porque não merece, porque não são gente. Porque não são gente, são ingrato. E ingrato não é gente. Ingrato, o cara é ingrato. A figura do ingrato é um saco de bosta. Então, quando me chamaram ali para atender, eu estava falando aí nessas pessoas que eu nominei aí, tem muitos outros que são educados. Eu falei do Antônio Pereira, do Lajeado Novo, eu falei do Paulo Conrado, Curado, né? Eu falei do próprio Milton Gatti, tem o Luizinho do Bom Preço, tem outros mais aí, que quando falam com uma fala ponderada, falam educadamente, mesmo sendo atacados, mesmo sendo vilipendiados. Então esse vilipêndio, isso que está ocorrendo aí, com esses nossos irmãos garimpeiros, principalmente aí o Luiz da Mata, isso é uma barbaridade. Os donos de grupo não é só chegar na web e abrir um canal desse aí, porque esses grupos são canais, é como uma TV, uma emissora de rádio, eu tenho dito isso aqui, são canais de informação e entretenimento. Então, a nível Brasil, isso aí. A minha fala está aqui em tempo real para o Brasil todo, agora, nesse momento. Então, é preciso que os donos de grupo administrem, ponham ordem, disciplina no que se fala nos grupos. Quando for atacando um colega, que também é garimpeiro, porra, ou classe desunida. Daí é por isso que às vezes a mão de Deus se ausentar, porque onde tem contenda, onde tem briga, onde tem desavença, onde tem confusão, Deus não está ali. Que Deus é paz, Deus é serenidade. Deus é misericordioso, mas também é Deus severo. Ele é Deus de justiça. E dura coisa é cair na mão de um Deus irado, Deus se ira também. Então é preciso que parem com isso. Eu estou pasmo com o que eu vim fazendo com o Luiz da Mata. Ele não me ligou, eu não estou sendo aqui recebendo nada do Luiz da Mata. Daqui a pouco vamos fazer algo aí dizendo que eu estou recebendo dinheiro do Luiz da Mata. Estou olhando aqui que a carga de bateria minha aqui, se não acaba. Então, gente, só finalizando, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, não leva a nada, isso só piora a situação. Meu áudio está ficando longo, mas era necessário eu falar isso. O que estão falando, alguns garimpeiros... Agora, se você for olhar o cérebro, o nível dos garimpeiros que estão fazendo esses ataques, essas ofensas gratuitas ao Luiz da Mata aí, que é uma barbaridade. E entra um outro que até que tem mais, a gente percebe que tem mais escola, outros que têm escola, mas tem no coração aí a ira, o cancro da estupidez. Isso é uma barbaridade, rapaz. E ficam acirrando, sabe, apagando o fogo com gasolina e jogando cada vez mais gasolina no fogo, no sentido de fazer com que esses garimpeiros estúpidos continuem fazendo aí as suas ameaças, que não vai resolver em nada a situação de Serra Pelada. Outro dia eu estava no cafezinho da Câmara com um deputado de São Paulo, um deputado federal. Eu estava indo para o gabinete dele com ele. E isso deve ter aí, foi antes da tal pandemia. Eu estava indo com ele, deputado novo de São Paulo, mas que conhece, sabe, qual o deputado dos 513 da Câmara Federal e dos 81 senadores que não sabem da situação de Serra Pelada, que não conhece, que não tem conhecimento. E nós estávamos ainda, falando, vamos tomar um cafezinho aqui, tem um balcão lá, que toma-se café, chegou um outro deputado da Bahia. Aí ele me apresentou e até brincou, falou, Ari, aqui é o deputado já tinha falado comigo. Ele disse que o Ari é um bamburrado, um dos donos de Serra Pelada. Aí ele brincando, disse, opa, deixa eu lhe cumprimentar de novo. O homem do dinheiro, até brincou comigo. Depois, o deputado que eu estava indo com ele, lá para o anexo 4, para o gabinete dele, disse, Ari, por que vocês brigam tanto? Por que tanta briga no meio dos garimpeiros de Serra Pelada? Cara, é muita confusão. No meu gabinete eu já recebi garimpeiros que chegam e lá dentro eles começam a brigar. Que não é desse jeito, é daquele. Aí brigam. Isso se deu 2 vezes. A minha secretária, a Bia, disse, mas deputado, esses garimpeiros não se unem não, como eles brigam. Tem 2 vezes, há 2 vezes que eles vêm aqui e eles querem se pegar aqui dentro. E garimpeiros diferentes, não foram os mesmos. Eu falei, cara, isso eu não sei o que se dá. Deve ser
a quantidade de ouro que tem lá em Serra Pelada e tal. Ele riu, falou, mas será? Mas, eu estou floreando aqui isso aqui para... e nada vai adiantar esses ataques ao Luiz da Mata, não vão adiantar, gente. Então, ele sim, concluindo aqui, ele faz parte da história de Serra Pelada e lutou muito no passado. Então, não adianta ficar acusando, embora ele tenha errado, embora esteja errando, como muitos estão aí dizendo, mas eu observo e percebo também que esses que estão atacando e fazendo isso e ameaçando são de longe, estão por trás de um celular e a 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Então, essa minha fala aqui é tão somente com essa finalidade de falar aos donos de grupo que disciplinem os grupos, e que ponha ordem. Tem que criticar, critique sim, rapaz. A crítica tem que existir. A crítica tem que existir, mas não ameaçando de morte, ameaçando de botar fogo no cara vivo, ameaçando, um que fala aí, de não sei o que, da sua esposa, falando nas partes íntimas da esposa do cidadão, falando na filha do cidadão, que não tem absolutamente nada a ver, denigrindo a imagem das mulheres que também estão no nosso meio, as viúvas, as herdeiras, as filhas de garimpeiros genuínos. Isso tem que acabar, Vamos criticar, por que não fazer crítica? E até às vezes sair até um pouco fora do eixo, ficar nervoso com certas situações, mas que some a crítica construtiva, a crítica de chamar de ladrão, de bandido, de vagabundo, e que tem que morrer, que vai matar, e que no dia que tiver lá, não sei quanto, numa assembleia ou noutra, vai matar, e que vai haver derramamento de sangue. O primeiro é esse aqui, o segundo é aquele. O que é isso? Será que essas pessoas que abrem a boca e fazem isso não têm conhecimento? Também o cérebro não deixa enxergar, né? Em que se o Luiz da Mata catalogar esses áudios e levar para a justiça, ele tem 5 requisitos aí dentro que ele pode reivindicar na justiça uma indenização. Pega um advogado experiente, um bom advogado, e aí o cidadão entra primeiro com ocorrência na polícia e vai para a justiça levando também a ocorrência policial gratuita para esse cidadão provar todas as acusações que ele está fazendo. Às vezes nem conhece a pessoa. E aí ele vai ter que se deslocar do seu reduto, onde ele está, 1.000 quilômetros, 2.000, sei lá, para um tribunal para ele se explicar. Certo? E tudo isso é passível de indenização. A pessoa não pode ser vilipendiada e jogada na lama, na sarjeta, no charco e na lama. Que esse ambiente pertence justamente a esse tipo de gente que está fazendo isso aí. É horrível as acusações, as ameaças que fizeram e estão fazendo aí ao Luiz da Mata em vários grupos. Aliás, eu participo só de 3, tá? Me adicionaram em 11. E eu saí de 8. Porque não tem como ficar. Eu trabalho também, uso o celular, que é um computador, né? Então, mas mesmo assim, demoro a fazer áudio. Eu tive que fazer isso aqui, já vou a 28 minutos, mas para que haja um freio em meio aos nossos co-irmãos garimpeiros. O que nós estamos querendo é ver resolvida a causa de Serra Pelada, não é? E colocamos dinheiro no bolso, ainda que já no fim da vida. Daí essa demora. Daí as autoridades do Poder Central, Federal, da esfera federal, sabem disso. Entendeu? Como que a cúpula da Vale, da Vale, não tem conhecimento de que eu não, olha aqui, eles se degladeiam e se acirram e se furam e se acusam e se matam entre si. Como que nós vamos chegar e sentar numa mesa de negociação e dizer, olha, vocês querem Serra Pelada? Está aqui. A proposta é essa. Tanto no CPF de cada garimpeiro vocês assumem, ficam com aquilo lá. Esperem a contraproposta, leva de volta para os garimpeiros. Sabe por quê? E não havendo essa união, e não havendo esse consenso, nós todos estamos pendurados na corda extrema que já vai quebrar, que é o tempo que nos resta, que é muito pouco. A toda hora, vidas, garimpeiros, vidas estão sendo ceifadas Brasil afora. Pelo fato como eu disse, das injúrias, da tirania da velhice.
que chegou e vergou o corpo do garimpeiro. Mas em muitos vergou o corpo, mas o cérebro, a cabeça, sabe, o caráter continua no charco e na lama, e só tão bem quando estão se degladiando, se ameaçando e se acusando e brigando entre si no montim. Isso é uma barbaridade. Então, senhor, desculpe aí o meu desabafo, que da mesma forma como eu saí aqui em defesa do Luiz da Mata, eu saio em defesa de qualquer um. Eu vejo coisas aí que é uma aberração, que você corta na mesma hora o áudio do cara. Porque é falando em matar, é falando em destruir, é só ameaçando. E o cara faz um áudio atrás do outro, você passa no outro grupo lá, tá lá o cara também já fazendo outro áudio, e não para de fazer. Isso é uma barbaridade. Em que mundo que nós estamos vivendo? Esse tipo de gente é aquele que diz sempre assim, tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Tem que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Cidadão, ok, é válido. É muito bom a gente correr e trabalhar para deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas mais importante ainda é deixarmos filhos melhores para esse mundo. E é o que vocês não fazem, tá? Eu repito aqui, finalizando, eu não estou aqui falando para toda a etnia, para toda a turba, todo o oceano de garimpeiros de Serra Pelada. Tem pessoas, evidentemente que a maioria são cidadãos de bem, pessoas de família, são família, e que estão aí esperando ver resolvidos a causa de Serra Pelada. E vai ser resolvida por este moço, esse varão que está aí na presidência, chamado Bolsonaro. Tá? Chamado Bolsonaro. Ele vai resolver a questão de Serra Pelada. Porque eu já conversei com uma pessoa muito próxima dele, mais próxima sobre Serra Pelada, mais próxima do que vocês possam imaginar. Tá? Mais próxima do que vocês possam imaginar. E ele disse que ele vai resolver. Agora, é necessário quando? Não me deu data, não tem data. Assim como oficialmente também ele já disse, quando no encontro dos garimpeiros, que vai resolver. Agora nós temos que nos organizar, nos familiarizar e arrumarmos a nossa casa para podermos chegar na pessoa do presidente que vai resolver e que está com ele, e vai ser ele que vai resolver, para que ele resolva. Mas é necessário que a gente se torne, como foi no princípio, no início, uma família, gente. Acabar com esses ataques, essas ameaças veladas. E cada um, ainda que faça um áudio simples, ele está colocando um tijolinho, está colocando um tijolo na construção dessa torre. Sabe? Então, é necessário, estamos todos nós no mesmo barco. Se afundar, muitos acham que vão escapar. Todos nós, se afundar Serra Pelada, todos nós vamos submergir. Então, senhores, desculpem o meu desabafo, e infelizmente eu tive que fazer esse áudio aqui, que ficou já bem longo, em 33 minutos, mas eu precisava fazê-lo. Um grande abraço a toda a família garimpeira de Serra Pelada e que Deus abençoe a todos. Ok? Aqui foi o Ari de Brasília.